Olá, o meu nome é Camila Agatha Magalhães Soares e o título do trabalho que eu vou apresentar é Racismo Institucional, um desafio para a equidade no SUS. Esse trabalho ele é baseado no artigo da Susana Kalkman e colaboradores e eu resolvi apresentar sobre ele por ser um tema de grande importância para a saúde pública. Estudos nacionais e internacionais evidenciam que há desigualdades importantes entre a saúde de brancos e negros, homens e mulheres, explicitando interações sinérgicas entre desigualdades sociais, raciais e de gênero. A discriminação por cor e raça, na maioria das vezes, ela é de forma velada, em virtude de leis que a proíbem. Dessa forma, ela é realizada por meio de mecanismos de expressão que não ferem abertamente essas normas. E essas diferenças no âmbito dos direitos e do espaço público configuram o racismo institucional, definido como o fracasso coletivo de uma organização para prover um serviço apropriado e profissional para as pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem étnica. Ele pode ser visto ou detectado em processos, atitudes e comportamentos que totalizam em discriminação por preconceito involuntário, ignorância, negligência e estereotipação racista, e causa desvantagens a pessoas de minoria étnica. Enquanto o racismo estrutural é um enraizamento do preconceito que ao longo da nossa história vem construindo um sistema que hierarquiza as relações econômicas, políticas, sociais, culturais, religiosas e até mesmo afetivas, o racismo institucional é a reprodução desse preconceito pelas instituições. A prática do racismo institucional na área da saúde afeta na maioria das vezes pessoas negras e indígenas. A dificuldade de acesso aos serviços de saúde e a qualidade da atenção à saúde são alguns dos fatores que determinam diferenças importantes nos perfis de adoecimento e morte entre brancos e negros. O racismo ele minimiza as possibilidades de diálogo das pessoas com os serviços e interfere na autoestima e, consequentemente, contribui de forma decisiva na saúde, especialmente mental dos usuários. No Brasil, o racismo tem suas origens na escravidão, e a força desse racismo pode ser medida pelo fato de que a escravidão dominou a história do Brasil por mais de 3 séculos, sendo o último país do mundo a aboli-la. E por mais que a Lei Eusébio de Queiroz e a Lei Áurea elas tenham extinguido a escravidão, o racismo no país não foi extinguido. Ela não livrou os negros da exclusão e da discriminação. Em consonante, a classe dominante brasileira optou pela imigração de europeus brancos com o intuito de branquear o país. Essa ideologia de embranquecimento representou então a passagem do racismo de dominação ao racismo de exclusão, pois para os detentores do poder, o negro livre não servia para trabalhar. E acabou que ele ficou numa posição de marginalidade em relação a essa nova configuração social, que seria justificada pela ideia de inferioridade cultural da raça negra, característica responsável pela inadaptação dos libertos a uma relação moderna de trabalho. Então, em linhas gerais, o desemprego, o analfabetismo, a subnutrição, a fome e a doença que assolavam as pessoas negras são reflexos de uma ideologia excludente que continua pesando através do racismo ambíguo e dissimulado do brasileiro, ao esmagar não apenas economicamente, mas também psicologicamente, cultural e existencialmente a grande parte da população não branca do Brasil. Dessa forma, pressupõe-se que a sociedade brasileira contemporânea permanece racista e também o racismo está presente no Estado e, consequentemente, nas instâncias governamentais, nos aparelhos formadores, nos serviços de atenção aos cidadãos, nas políticas públicas, entre outros. O governo não dá a devida visibilidade às desigualdades sociais, raciais existentes na sociedade, não ter uma política explícita de combate ao racismo colabora para sua institucionalização. institucionalização. O racismo institucional ele restringe o acesso aos serviços de atendimento de saúde, a qualidade do atendimento ao pré-natal e o parto e relações entre os profissionais de saúde. Nesses próximos slides, eu vou mostrar algumas falas que foram
captada durante entrevistas para esse artigo em questão. Frases como "negro não adoece", "vi uma senhora ao não concordar ou entender a prescrição, ouvi do médico, a senhora é uma velha negra e sem diploma, eu que estudei sei o que estou fazendo". Escutei da recepcionista, no pré-natal, falar "negra como coelho, só dá cria". E já outro relato foi "no parto do meu último filho não me deram anestesia. Meu filho sofria de priapismo, e quando era adolescente a enfermeira me disse que ele era um neguinho safado. Meu marido é médico, foi questionado se tinha competência". E vale ressaltar que os lados não se restringem a serviços públicos de saúde apenas, também a plano de saúde, e não se pode deixar de considerar e refletir que as atitudes, como as relatadas pelos participantes, além de afastar os usuários dos serviços de saúde, interferem de forma negativa na construção de suas identidades. Já aqui eu trouxe dados recentes do Ministério da Saúde, que aponta que 67% da população negra é atendida pelo SUS e 37,8% avaliam a sua saúde como regular, ruim ou muito ruim. Desses 78,6% não tinham plano de saúde médico odontológico. 69,5% consultaram um médico no último ano. 38,2% consultaram um dentista no último ano, e 81,1% conseguiram um medicamento prescrito no atendimento médico, e 54,2% mulheres que realizaram mamografia, e 75,8% ficaram internados em hospitais do SUS. Isso mostra que a população negra, em grande parte, usa o SUS, porém, em algumas questões, por exemplo, conseguir um medicamento prescrito no atendimento, a maior porcentagem são de pessoas brancas. Sobre gravidez e parto das mulheres negras, foram informadas sobre os sinais de risco na gestação, no caso das mulheres negras, 66,1%, e já no caso das mulheres brancas, 80,8%. Realizaram um pré-natal, mínimo de 6 consultas. Mulheres negras, 69,8%, e já mulheres brancas, 84,9%. 54,1% das mortes maternas no Brasil ocorrem entre as mulheres negras de 15 a 29 anos. Mulheres negras têm 2 vezes mais chances de morrer devido às complicações na gestação, parto e pós-parto. Esses são dados do Ministério da Saúde. E segundo dados da Unicef, 60% das crianças negras têm probabilidade de morrer antes dos 5 anos, 90% têm mais riscos de morrer de desnutrição, 70% têm mais probabilidade de ser pobre e 30% têm riscos de estar fora da escola. Aí aqui já é uma imagem mostrando doenças comuns na população negra por questões genéticas, hereditárias, e que são doenças que muitas vezes não são levadas com tanta atenção. Há relatos que pessoas denunciam a inexistência de serviços que possam atender a população, resultando em peregrinação em busca de resolução, levando ao diagnóstico tardio de alguma dessas doenças, por exemplo, anemia falciforme, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. Bom, esse estudo teve como conclusão que um dos princípios básicos do SUS é a equidade, ou seja, os serviços de saúde devem oferecer tratamentos diferenciados e específicos para os desiguais, visando reduzir diferenças de vulnerabilidade das populações.
E no caso da população negra, que é mais vulnerável a várias patologias pelo processo histórico de exclusão social, econômica, política e cultural, a que foi submetida, cabe aos serviços de saúde garantir atendimentos adequados que reduzam essa vulnerabilidade. No entanto, foi verificado que os serviços de saúde, por meio de seus profissionais, aumentam a vulnerabilidade desses grupos populacionais, ampliando as barreiras ao acesso, diminuindo a possibilidade de diálogo e provocando o afastamento dos usuários. Não se pode deixar de considerar que o racismo se evidencia nas intenções entre as pessoas, e mesmo o profissional não considerando que teve uma atitude racista, ao não escutar a percepção do sujeito que sofreu a ação, está contribuindo também para o racismo institucional. Para tanto, faz necessário estimular discussões sobre o tema e desenvolver estudos que, além de dar visibilidade às iniquidades, possam contribuir para a compreensão de como as discriminações atuam sobre a saúde da população negra, além de ser fundamental que considerem a dimensão territorial e a diversidade étnico-racial do Brasil e que promova estudos no país, buscando identificar diferenças regionais. O racismo institucional deve ser aferido para que seja entendido como indicador da qualidade do atendimento prestado à população. Com isso, em 2009, foi instituída a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. A utilização do quesito cor na produção de informações epidemiológicas para definição de prioridades e tomada de decisão, ampliação e fortalecimento do controle social, desenvolvimento de ações e estratégias de identificação, abordagem, combate e prevenção do racismo institucional no ambiente de trabalho, nos processos de formação educacional, permanente e profissional. É possível observar que ainda é preciso superar as barreiras impostas ao exercício do direito à saúde pela população negra, utilizar métodos de linguagem inteligíveis que respeitem e dialoguem com os diferentes valores, crenças e visões do mundo, e construir reflexões sobre ações afirmativas no âmbito da saúde para assegurar à população negra seus direitos e suas especificidades, sejam atendidas na rede de serviço do SUS ou em uma rede particular. Então, são necessárias uma política de educação permanente e dialógica que reconheça a vulnerabilidade como expressão das consequências dos processos históricos de discriminação e que transforme os processos de trabalho para incidir na realidade e produzir novos resultados.